O Nilson ele tem uma carreira brilhante, conforme eu falei, e o mais assim é que ele, assim, um dos títulos dele é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e ele tem uma excelente, grande formação em termos de ginecologia endócrina. Aí tem essa interface de ginecologia endócrina com reprodução humana, por isso que eu convidei e principalmente também porque ele é um amigão de muitos anos e Jorge. por coincidência, o consultório dele fica exatamente no mesmo prédio do consultório da minha esposa e o consultório dele, de fato, fica acima do consultório da minha esposa. Então, a gente acaba sendo literalmente bem próximos, né? Então, Nilson, quer falar alguma coisa de você? A imagem está feia, depois se Jorge, alguém quer ver. Oi? Jorge, você está me ouvindo, pelo menos? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. Não, o que você estava referindo foi no meu concurso de livre docência. Ah, Não funcionou, eu tive que dar aula sem um slide. então eu lembro que eu assisti uma aula e falei, caramba. Mas vamos lá, Então, desculpa, eu não sei o que está acontecendo que não aparece a minha imagem. Só apareceu aquela congelada, rápida e desapareceu. Mas vamos lá. é, Não, primeiro, Jorge, é um prazer estar aqui com você. Nós nos conhecemos há um bom tempo. E eu digo que, tipo em mares opostos, mas complementares, né? Um muito em anticoncepção, ginecologia endócrina, e você muito na área da reprodução, no sentido de reproduzir, né? E eu no sentido de ajudar nesse, também para aquelas que querem ou que desejam evitar uma gravidez. E a reprodução humana, elas se complementam nesses dois sentidos, é. permitindo ou dificultando para quem não deseja uma gestação né, que não seja desejada. Tá bom, então vamos falar então. Então, você falou um pouquinho, né, da sua área de atuação. Na verdade, assim, o pessoal pensa, né, se anticoncepção, na verdade, quem entende de anticoncepção tem que entender de concepção, né? O pessoal fala, Muito, né? pílula anticoncepcional serve para evitar filho, mas também ajuda na fertilidade, né? Às vezes a pessoa Isso. entende isso, é meio difícil de entender, mas tem uma lógica completa, né? Então, acaba que toda pessoa que faz ginecologia endócrina acaba sabendo bastante de reprodução. Por isso que eu acho que tem tudo a ver esse nosso bate-papo. E hoje o que está acontecendo é muitas mulheres, todo mundo sabe, muitas mulheres estão procurando ter filho com seus 40 anos, né? Outro dia na sua live tinha uma mulher de 53 anos que falou que queria ser mãe, e na verdade é possível sim, né? É uma idade já mais avançada, mas é possível, mas tem que ter algumas normas, algumas regras que a gente tem que seguir. Então, por isso que a gente estava conversando, eu e o Nilson, né? O que a gente poderia falar relacionado. Então, o tema que a gente escolheu foi saúde reprodutiva após os 40 anos de idade. Parece 40 anos de idade muito, mas na verdade, hoje em dia, né? Acaba que muitas mulheres nessa idade estão procurando ter filhos. Então, é disso que a gente vai falar. E, e por que você acha que está aumentando tanto essa idade? E qual que é a reduz? Por que reduz a fertilidade? É uma pergunta bem simples, né? Só para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Nessa fase após os 40 anos, como que é a fertilidade das mulheres na fase após os 40 anos de idade? Fala nisso. Essa área é bastante interessante, né? Houve uma dinâmica populacional e social, né? Por exemplo, as mulheres no Império Romano viviam 23 anos, era a média de vida. Passaram-se 1.500 anos, chegamos na época do descobrimento da América no Brasil, e ela aumentou apenas 4 anos de vida, foi para 27. Então, a maioria morria muito cedo. Em 1850, na Europa, a mulher vivia 40 anos. Mais 50 anos, chegamos em 1900, 50 anos, e no Brasil, em 1900, a mulher brasileira vivia 38,3 anos. Hoje, na Europa, é 84, 86 anos, e as mulheres no nosso consultório também. Então, isso implicou uma sobrevida maior. Por outro lado, nós temos uma coisa biológica, que não sabe o que a determina. Quando uma mulher está grávida e ela está gerando uma criança do sexo feminino, ela está gerando uma menina,
quando essa menina, dentro do útero, essa mulher tem 20 semanas de gravidez, a 24, essa menina, nos ovários, tem o máximo de folículo. Então, o que é um folículo? O folículo é o que tem o óvulo, é o que possibilita a gravidez no futuro. Ninguém sabe por quê, a partir de 24 semanas, esses óvulos começam a desaparecer. O maior desaparecimento desses óvulos, que, portanto, da célula que a mulher pode liberar para permitir a gravidez, vão desaparecer ao nascimento. De 5 a 7 milhões que esse bebê intraútero tinha com 20 a 24 semanas, quando ela nasceu a Maria, nasceu a Renata, ela tem só 1 a 2 milhões. Então, a grande maioria dos óvulos desapareceram através dos folículos. Quando ela teve a primeira menstruação, ela tinha 400 mil folículos. E aí, gradativamente, em cada ciclo menstrual, é uma luta, né? É uma luta pela permanência da espécie, uma espécie boa, sem problemas genéticos. Então, em cada luta para uma ovulação, desaparecem muitos outros folículos, ou seja, desaparecem muitos óvulos. De tal forma que aos 38 anos, a mulher, em geral, tem no máximo em torno de 38 mil folículos. Então, vai desaparecendo. Então, à medida que a idade aumenta, a fertilidade reduz o número de óvulos e vai reduzir a chance de engravidar. Por exemplo, uma mulher ao redor de 20 anos, a chance de gravidez ao mês é de 20%. Ah, não é 100%? Não, é 20%. Quando a mulher tem em torno mais ou menos de 40 anos, a chance de gravidez é 5 a 7% ao mês. Quando ela tem 45 anos, é no máximo 2 a 3% ao mês. Com 50 anos ou mais, de cada 10 mil crianças que nascem vivas, uma é filha de uma mulher acima de 50 anos. Então é raro. Então, ou seja, aumentou a idade, reduz a fertilidade. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que também a gente tem que considerar é que, à medida que essa mulher vai tendo uma elevação na sua idade, muitas vezes o desejo sexual ela reduz. O desejo sexual parece, alguns estudos mostram que reduz mais na mulher com o aumento da idade do que no homem. Por outro lado, se existe uma vida conjugal estabelecida, à medida que aumenta os anos de vida conjugal, diminui o número de relacionamento sexual. Também reduz o relacionamento sexual do homem, embora hoje em dia, com os medicamentos, né, da disfunção erétil, isso facilita a permanência, diminui a possibilidade de falta de ereção, né? Então, esses são dados bastante importantes. Então, aqui nós temos dois contingentes de mulheres. Um, que em geral as mulheres engravidavam antes, muito precoce, e quando chegava aos 30 anos, 35 anos, em geral, já tinha uma família estabelecida. Modernamente, pelos direitos, felizmente, que as mulheres estão adquirindo, infelizmente não adquiriram todos, né? Ela foi ocupando espaço e ela dedicou a ter uma formação universitária e o desejo da gravidez foi sendo postergado. Mas, lamentavelmente, à medida que ela posterga o desejo da gravidez, ela está indo de encontro a uma dificuldade para engravidar. Então, esse é um problema bastante importante dos dias atuais. Então, na verdade, a redução da fertilidade, do ponto de vista biológico, é porque diminui o número de folículos e isso diminui o número de óvulos. Também há uma redução do relacionamento sexual, embora, lógico, se ela arranja um novo parceiro, a vida sexual melhora, aumenta a atividade sexual, melhora a sexualidade e uma série de outras coisas têm que ser ditas. O que acontece, até tem uma moça aí que falou que ela tem 40 anos e não sente que tem 40 anos, né? E ela fica triste porque já
de pensar que não pode engravidar. Na verdade, pode engravidar. O problema é que fica mais difícil. Então, isso é muito comum entre as pessoas, principalmente nos dias atuais, que a qualidade de vida melhorou, então as pessoas acabam tendo, se exercitando, então a pessoa não sente que tem a idade que tem, né? É. Eu, por exemplo, estou com 60 anos de idade, não sinto que tem isso, apesar das pessoas me chamarem sempre, até colega me chama, até médico, né? Me chamar de senhor. Então é porque a gente está transparecendo isso. Uma Não, brincadeira também. não, você parece que está com 38 anos, 40 anos. Ah, O, o, o- e outra coisa também importante, do ponto de vista econômico, porque a tentativa de realização econômica, que envolve também a profissão, faz que cada vez mais você trabalhe mais tempo para adquirir um patrimônio. E quando você adquire o patrimônio, se você olhar para trás, a sua fertilidade reduziu muito, né? é, Então, são os aspectos que é. acontecem. Isso que a gente tem sempre falado, né? As pessoas, de maneira geral, acabam se envolvendo tanto, né? E quando viu, já passou, chegou mais dos 40 anos de idade. Então, é um alerta, é muito importante você pensar nessa questão, né? Inclusive para a preservação da fertilidade, né? E se você pensou um dia ter filho e está pensando, eu tenho dúvida, talvez eu queira. Pode ter certeza, quando ficar mais difícil, vai ser aí que você vai querer. Eu costumo brincar, é que nem a mulher que é, vai querer um namorado. Se for muito fácil a conquista, aí ela já se desinteressa. Agora, quando o namorado for difícil, aí ela vai querer esse namorado. Então, hora que, hora que Verdade. for difícil de ter um nenê, aí ela vai querer mais. Então, se pensou em ter filho, é bom realmente correr atrás disso, porque É, eu tenho certeza, de é. tantos anos que eu trabalho com isso, realmente as pessoas vão querer ter. Viu, É. Nilson? Mas voltando aqui ao nosso assunto, tem uma pessoa que perguntou e uma dúvida muito comum. Pílula anticoncepcional piora a fertilidade, prejudica, ou de baixa dosagem é melhor? Qual a relação disso, né? É bom tomar pílula? É ruim tomar pílula? Se estiver pensando na fertilidade? Sei que é uma pergunta bem ampla, mas só para dar uma atenção para a pessoa que está vendo essa live. Então, existem muitos tipos de pílulas anticoncepcionais. Existem alguns tipos de pílulas anticoncepcionais. Podemos dividir em dois grupos. As pílulas que têm os dois hormônios semelhantes ao que os dois hormônios principais que o ovário produz: o estrogênio, que é o hormônio da feminilidade, e a progesterona, que principalmente passa a ser bem produzida após a ovulação. E tem as pílulas só de progestagênio. Então, vamos falar de 92 a 93% das pílulas anticoncepcionais que têm os dois hormônios. Antigamente se pensava que a mulher que tomava pílula, por ela não permitir a gravidez, portanto, ela ter uma eficácia boa, que quando ela parasse, ela interrompesse, ela teria uma infertilidade. Não é verdade. A mulher que toma pílula anticoncepcional, do ponto de vista teórico, comparado com mulheres da mesma idade dela que não tomaram, ela pode ter mais fertilidade. Por que ela pode ter mais fertilidade? Primeiro, porque a rigor reduz a chance de ter uma endometriose, que é uma das causas importantes de dificuldade de engravidar. Segundo momento, que a mulher que toma pílula tem menos doença inflamatória pélvica. O que é doença inflamatória pélvica? É uma inflamação, é um processo infeccioso de uma infecção que sobe pelo canal do colo do útero, pelo útero, e vai afetar a trompa, podendo levar à obstrução da trompa. E com isso aumenta a infertilidade, chamada infertilidade de causa canalicular, que é a trompa. Tá? Provoca muitas aderências. Então, a usuária de pílula tem maior fertilidade do que a não usuária. Tá? Tanto que quando se começou a fazer a fertilização in vitro, com exceção do Edwards e do Steptoe no começo, que era com ciclo natural, depois às vezes se dava uma pílula de média a alta dosagem para bloquear o ovário para depois induzir a ovulação. Então, a usuária de pílula tem maior fertilidade do que a não usuária. Lógico que enquanto ela está tomando, como uma pílula provoca uma falta de ovulação, isso é que dá eficácia para ela.
Mas o uso da pílula, as vantagens são maiores do que as desvantagens. Então, para a mulher que não deseja gravidez, a pílula combinada é um bom método anticoncepcional, desde que não tenha contraindicação, né? Então, sobre isso, a mulher com mais de 40 anos pode tomar pílula Então, anticoncepcional? antigamente se falava que acima de 40 anos, não. Então, vamos tentar fazer aqui uma passagem pelo ciclo de vida da mulher, né? À medida que as mulheres aumentam a idade, assim como também à medida que nós, homens, aumentamos a idade, há um maior risco de ter hipertensão arterial, que é a pressão alta, há um maior risco de ter um diabetes, há maior risco de ter mioma, há maior risco de ter endometriose, né? Que endometriose é uma causa importante hoje para causar a dificuldade de gravidez. Pode ter doenças autoimunes, ou seja, à medida que o tempo passa, aumentam doenças que podem, às vezes, até dificultar a gravidez, ou são doenças que podem comprometer, piorar a qualidade de vida, a vida da mulher, e fazer com que ela tenha necessidade de tomar medicamentos. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Então, antigamente, como as pílulas eram de dosagem muito alta, falava-se que após os 40 anos, não. As pílulas, elas começaram com dose muito alta, à medida que o tempo foi passando, foi baixando gradativamente. Por que não abaixou rapidamente? Porque se abaixasse rápido, como a pílula evita a gravidez, tinha-se o medo que se você reduzisse rapidamente a dose, poderia ocorrer exatamente o que não se desejava, que era a gravidez. Então foi reduzindo-se gradativamente a dose nos componentes hormonais e percebeu-se que, à medida que reduzia, mantinha a eficácia contraceptiva e poderia reduzir os efeitos colaterais. Também surgiram hormônios mais adequados, tanto que hoje nós temos pílulas com hormônios naturais, semelhantes àquilo que o ovário produz. Para ter uma ideia, a primeira pílula surgiu em 1960 com o nome de Enovit, portanto ela faz 60 anos este ano. Essa pílula tinha até 10 vezes mais hormônio do que algumas pílulas têm no presente momento. E do ponto de vista de miligramagem, o outro derivado, que era o derivado da progesterona, chegava a conter até 9.850. E a gente fala pílula anticoncepcional se fosse uma coisa única, não é? É muito variado, então houve uma redução bastante. Hoje, a idade por si só não é uma contraindicação ao uso da pílula, mesmo com 45, com 50 anos, exatamente o que eu estou falando é uma verdade. Agora, se ela for fumante e tem mais do que 35 anos, é uma contraindicação. Se ela teve uma trombose, que é tipo um coágulo no interior do vaso, é uma contraindicação à pílula. Se ela tem uma enxaqueca com aura, que tem aqueles distúrbios visuais, é uma contraindicação à pílula. Então, a idade em si não é uma contraindicação, mas se ela tem alguma outra doença, algum outro problema, às vezes possa esse outro problema contraindicar a pílula, mas ela em si não é contraindicação. Ela pode tomar até os 50 anos, até entrar na menopausa, a maior parte das mulheres no Brasil, entre menopausa entre 48 a 51 anos. Antes dos 40 anos é menopausa chamada precoce e ocorre em 1,2% das mulheres. Acima dos 55 anos é menopausa tardia e ocorre em 0,8% das mulheres. E eu tenho uma com 68 anos que entrou em menopausa o ano passado. Nossa. É o caso mais e bem documentado, mais longo. Por falar nisso, uma dúvida que as pacientes têm, que é interessante você falar, ela chegou, doutor, se eu tomar pílula, eu não ovulo. Então, se eu tomar pílula, eu economizo óvulos? Isso, Então, é isso, Jorge, essa é uma coisa interessante. No passado, até pensou-se que isso poderia ocorrer. Então, se isso fosse verdade, vamos parar e pensar. As mulheres na década de 30, 40, ainda no começo da década de 50, tinham 10, 12, 18 filhos. Né? As mulheres praticamente não ovulavam. De uma ovulação era um filho,
não tinha televisão, não tinha o teatro, né? Não tinha... tudo funcionava como o coronavírus, o Covid-19, né? Em casa, né? Embora agora tenha televisão, é isso. Então, o que que acontecia? A mulher menstruava 30, 40 vezes na sua vida. Então, isso significa que se fosse assim, ela nunca ovularia, ela nunca entraria em menopausa, nunca entraria em menopausa. Por exemplo, uma mulher que entra em primeira menstruação aos 11 anos e última menstruação aos 51 anos, ela tem 40 anos de ciclo. Se o ciclo dela for de 28 dias, ela tem 13 menstruações em um ano. 13 menstruações vezes 40 dá 520 ciclos. 520 ciclos. Se for ciclos de 30 dias, dá 480. Então, ela ovularia, ou ela teria 480 ciclos, possibilidade de 480 ovulações, né? Então, mais ou menos isso. Se ela engravidasse de uma gravidez a outra, mais amamentação, tudo isso, no mínimo de 6 meses, é 20, 30, 40 ciclos. Então, não existe economia de folículos e de óvulos, quer ela engravide e quer ela use pílula anticoncepcional. Uma gravidez são 9 meses, e se ela amamentar 6 meses, mais 6 meses, daria 15 ciclos de postergação da menopausa, o que não é verdade. E lembrar que o único mamífero que tem menopausa somos nós, né? O ser humano. Porque a macaca, rhesus, ela menstrua o resto da vida, né? A cachorra também, né? Uma dúvida, até vou esclarecer aqui também, que as pacientes têm, elas falam assim, doutor, se eu fizer uma fertilização in vitro, tem que tomar hormônio e vai produzir bastante óvulos, né? Aí se fizer isso 1 mês, 2 meses, vai acabar mais cedo os óvulos? Não acaba mais cedo, não. O que acontece é o seguinte, todo mês a mulher já teoricamente vai perder um montão de óvulos, independentemente se ela estimular a ovulação ou não. É mais ou menos em torno de uns 1.000 óvulos por mês. O que acontece? Um montão desses óvulos vai no começo do ciclo, vai crescendo, folículos, né? Vai crescendo, aí depois ele atinge 7, 8 milímetros, depois se não chegar à dominância, quer dizer, um não crescer, os outros todos vão para a atresia. Então, independentemente de tomar pílula ou não, vai ocorrer essa perda. Então, o fato de estimular para fazer fertilização in vitro não diminui a quantidade de óvulos dela ao longo da vida. Uma coisa que você está falando de indicação, contraindicação, e se houver contraindicação, você poderia falar um pouquinho de DIU, né? Quais são os tipos de DIU que tem para quem, como você é o bambambam da anticoncepção, acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso aí, que você poderia falar para as mulheres. DIU é a abreviação de dispositivo intrauterino, no português, né? Teoricamente, nós teríamos 3 tipos de DIUs, né? O DIU não medicado, né? Que eram os DIUs antigos, que não, ele só se colocava tipo um plástico na forma de serpentina, na forma de T no interior do útero. Depois surgiram os DIUs de cobre. O cobre, ele causa uma eficácia contraceptiva muito bem. Um formato de T. Sem o cobre, o índice de falha chegava a ser de até 17 por 100 mulheres anos. Com o cobre, nos antigos de cobre, em torno de 1, 2 gestações. E hoje, com os DIUs de cobre com quantidade maior, uma taxa de gravidez de 2 a 3 em cada 1.000 mulheres durante um ano. Então, esse é um DIU. O outro DIU é um DIU que libera um hormônio dentro do útero, chama DIU de levonorgestrel, né? O primeiro DIU de cobre, ele tem duração de 5 até 10 anos. O DIU de levonorgestrel, ele libera o hormônio dentro do útero e tem uma duração em torno de 5 anos. Os DIUs, eles podem ser utilizados, desde que se a paciente não tem uma contraindicação aos mesmos, né? Eles são métodos muito bons porque eles não dependem da mulher. Uma pílula anticoncepcional é um bom método, é um método seguro, mas ele depende da mulher lembrar. Hoje em dia, com os aplicativos, fica mais fácil. O aplicativo pode avisá-la, pode apitar, pode avisar que ela está passando do horário de tomar e ainda não tomou, né? Mas antigamente isso não tinha.
os DIUs são conhecidos como LARTs. O que é LART? Método anticoncepcional de longa duração. O que é método anticoncepcional de longa duração? É que ele, uma vez ele colocado, ele dura mais 6 ou mais meses, né? Quais são? É o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel e o implante que põe embaixo da pele, que as meninas chamam muito de chip, que dura 3 anos, né? Os métodos anticoncepcionais de longa duração, eles vêm sendo muito incentivados pela Organização Mundial de Saúde, porque eles independem da usuária, que isso é uma coisa boa. A mulher moderna, com muitos afazeres, trabalha fora de casa, administra a casa, se tem filhos, administra a educação do filho. Então, elas têm múltiplas tarefas, e às vezes elas acabam esquecendo, por isso que daí a importância dos aplicativos. Então, os DIUs são métodos bons. O DIU de cobre, ele costuma aumentar a duração do sangramento menstrual e o número de dias, e pode dar cólica menstrual nos primeiros 3 meses. Passados 3 meses, a tendência é voltar ao padrão menstrual que ela tinha antes. O DIU de levonorgestrel, que é o que libera o hormônio, ele dá uma taxa de ausência menstrual de 30% a 40% no primeiro ano e 50% a 60% no segundo ano. E mesmo, ele pode dar nos primeiros 6 meses sangramento um pouco irregular. Um sangramento pequena quantidade, mas que fica um pinga-pinga. Mas a quantidade total ele é menor, tá? É uma quantidade menor. 5% a 7%, às vezes pode dar um pouquinho de acne no rosto, né? Bem pequeno, bastante tranquilo. Então, são métodos muito bons também, anticonceptivos. Então, vou falar aqui, tem umas perguntas aqui, deixa eu dar responder umas perguntas que as pessoas estão fazendo, dos 44 anos, 45 anos, pode ter filho naturalmente, pode ter filho com fertilização in vitro com grandíssima dificuldade, com ovulação é bem mais fácil, então tem a possibilidade. Até 50 anos de idade é possível, mas nessa idade, 50 anos, é quase certo que se for para fertilização in vitro, será com ovo-doação. A gente não entra muito nesses detalhes, porque cada caso é um caso, mas há a possibilidade de engravidar nessa idade, sim. Aí, o pessoal está te elogiando, Nilson, que você faz explicações excelentes. Não é à toa que o Nilson é professor de mão cheia, né? Então, por isso que ele explica tão bem. É pena que não está aparecendo teu rosto aqui, mas a gente podia marcar um outro dia para você falar. Não, isso que eu ia falar, Jorge. Jorge, o que eu ia falar é o seguinte, nós vamos marcar um outro dia, e aí hoje damos continuidade e marcamos um outro dia para dar continuidade. Vamos fazer assim. E tem algumas perguntas que são interessantes que foram aparecendo aqui. De repente a gente faz esse tipo de abordagem, né? A pessoa mandar pergunta. Ela fala assim, que primeira menstruação 9 anos, então significa que vou entrar na menopausa, vou ter a menopausa antes? É uma pergunta. Outra, a pílula do dia seguinte pode afetar a fertilidade? As duas perguntas. Tá. Então, bastante interessante. Antigamente se falava, mulher que tem a menopausa, a primeira menstruação mais precoce, em geral falava o contrário, tem a menopausa mais tardia. Como é possível? Se nasce com um número padrão de folículos. Outros falavam, não, primeira menstruação, que é chamada de menarca, mais cedo, significa a menopausa mais cedo. Nenhuma das coisas é válida, não tem nada. Isso depende do patrimônio, do número de folículos que a mulher nasce. Então, não tem correlação. Assim como o marcador de V, quando vai entrar em menopausa, é muito ruim. Tem uma dosagem de um hormônio produzido pela hipófise, que chama hormônio folículo estimulante, que é conhecido pela sigla em inglês de FSH, né, que seria a palavra em inglês, que quando aumentado, significa que está entrando em menopausa. Não, quando ele é aumentado, ele significa que reduziu a fertilidade, o patrimônio de óvulos está pequeno. Existe um outro hormônio chamado hormônio antimileriano, que também, quando muito baixo, significa que diminuição de fertilidade. E tem os folículos antrais, né? Que também no início do ciclo, quando você tem poucos, também pode significar. Mas nenhum é marcador de menopausa, de diminuição de fertilidade, que é importante. Essa é uma outra coisa. Então, a primeira pergunta eu respondi dos 9 anos, né, que ela entrou, se vai entrar em menopausa mais cedo.
Uhum. A outra pergunta era qual, Jorge? A A outra é a pílula do dia seguinte, né? dia seguinte, tá. Se prejudica a fertilidade. Não, a pílula do dia seguinte, ela não prejudica a fertilidade, né? Ela não prejudica a fertilidade. Nós temos apenas uma pílula do dia seguinte, né? Tem dois tipos. Uma é tomar pílula anticoncepcional, 2 comprimidos, mas de 12 em 12 horas, porque esqueça esse método. O melhor é que nós temos comercialmente aqui, que é a liberação de um hormônio que já vem prontinho, que é o levonorgestrel, tá? Existe uma outra, que é o Lipristal, que ela é mais cara, ela é bem mais cara, mas ela tem uma eficácia até tomada 5 dias depois da relação sexual. Mas ela não prejudica a fertilidade, ela não altera absolutamente nada. Por isso que ela pode ser tomada. Agora, não é para tomar todo mês, né? Aí é melhor ser para tomar todo mês, está faltando um método anticoncepcional efetivo e eficaz, né? É isso aí. Então, é que a gente está chegando no final do nosso tempo, na verdade já passou até, né? Aí deixa eu falar uma coisa assim. Elogiaram aqui que eu chamei pessoas brilhantes. Realmente, eu tenho a sorte de, aqui em São Paulo, a gente conviver com pessoas realmente de referência, né? Então, por isso que eu tive a ideia de fazer essa live, né? Essas lives, de chamar as pessoas do nosso convívio aqui em São Paulo, que não que outros lugares não tem, muito pelo contrário, esse Brasil é gigante, tem muita gente boa, muito ginecologista Perfeito. excelente pelo Brasil afora. É que aqui acaba sendo muito próximo, onde a gente está aqui, o Nilson é meu vizinho de consultório praticamente, né? Então, o Círio é em frente, então tudo assim, acaba que por proximidade a gente acaba podendo trocar ideias mais fácil, tem mais fácil fazer exame, mas não que seja melhor nem nada, mas acaba virando realmente referência, o Nilson é uma referência não só nacional como internacional, como falei anteriormente, pelo currículo dele, né? Então, essa que é a proposta minha de fazer essas lives, é chamar essas pessoas, porque quando que a gente poderia saber como que um super especialista, que é o Nilson, né? O que ele pensa se não for passar em consulta com ele, ou se não for assistir uma aula no congresso. Então, essa live é boa para isso, para vocês verem o que uma pessoa com essa carreira já está, como que ele vê a parte profissional dele, inclusive. Por isso que eu vou ter um bate-papo. A gente fala de amenidades também, mas fala de muita medicina. E aí, Nilson, você gostaria de falar alguma coisa assim para finalizar? Porque realmente tem um montão de perguntas aqui, é impossível a gente responder Não, tudo essa. isso. Você é um dos caras que mais atraiu gente aqui. É, bem, eu fico em dívida com você. Para mim é uma questão de honra a gente marcar uma outra data, né, para ter a imagem, que eu acho que é bastante importante. Esse é um tema muito importante, é um tema longo, né, Jorge? É, Aumento da idade, reduz fertilidade. Aumento da idade, aumenta as malformações genéticas ovulares, né? Daí uma das dificuldades para engravidar. Aumenta a idade, aumenta a taxa de abortamento, porque aquilo que não é bem formado é a tentativa eliminar. Então, o que eu diria para você? Uma coisa antropológica e social, que foi um aumento da expectativa de vida, uma melhora na qualidade de vida, um rejuvenescimento das mulheres, quando se considera a mulher hoje de 40 anos e a mulher antigamente de 40 anos. A conquista de direitos que não eram dados às mulheres, né? Embora nem todos tenham sido conseguidos, como salários semelhantes, né? Fez com que a mulher cada vez mais ela fosse ao mercado de trabalho, ocupasse cargos de direção, postergasse a gravidez, né? E se a gente olha, até na savana africana, tudo foi feito para a preservação da espécie. E para isso, a preservação da espécie, o ideal da preservação da espécie seria entre 18 a, no máximo, 35 anos. Esse seria o suprassumo. Se a gente olhar, é 18 a 30, no máximo 35, que é quando, hoje em dia, uma mulher não está, ela está formada biologicamente, mas ainda em termos de formação, né, profissional, universitária, ainda não ocorreu aos 18 anos. Então, isso fez com que ela postergasse. Aí depois vem a tentativa da conquista econômica por cargos, por posições. E com isso, postergou um desejo que é próprio e é inerente à mulher, né? Isso fez com que pessoas como você, Jorge,
que fazem muito bem, além você tem os dois lados. Não é um falso elogio. Você tem a sua clínica de reprodução assistida, mas você forma concorrentes a você próprio, dando cursos extremamente bem feitos, eu já fui dar aula, né? Bem feito que as pessoas põem a mão na prática, aprende, você ensina, tudo como deve ser feito, não ensino teórico, na prática eu falo, você ensina, assim como eu também ensino, aos meus futuros concorrentes, mas a gente gosta disso, faz parte da gente, e isso é muito importante, esse contingente de mulheres cada vez mais aumenta, e nós temos que melhorar a qualidade da vida dessas mulheres e elas terem uma expectativa boa, né? Que nós somos, nós no caso, nós ginecologistas, somos dependentes das mulheres até economicamente. É dela que nós viemos, né? É delas que nós dependemos economicamente e é dela, por elas é que a gente faz qualquer coisa para o bem-estar delas, né? Mas isso é bacana, esse negócio que você falou do ensino, assim, na verdade a gente gosta do que faz, né? E eu, como já falei outras vezes, o conhecimento é a única coisa que você dá e ainda continua com ele, né? É E na verdade. verdade, você formando mais gente, né? Assim, não vou dizer, assim, a satisfação do professor, a gente vê isso desde a escola primária, aquelas professores que são daquela época, ou desde que exerce a profissão com amor mesmo, ele gosta quando o aluno vai bem, né? Então, na verdade, criando essas pessoas, né, assim, não vejo muito como concorrente, tomara que dê certo mesmo. Não, Ainda é mais que a gente vai ficando verdade. mais velho. Né? E Jorge, olha, eu e o Luciano demos um curso na sexta e no Eu também, sábado, né? É, Ginecologia Endócrina, que foi um curso, esse foi um módulo de climatério. Foi fantástico, eu vi ex-residentes, sabe, é uma coisa, conheci pessoas que não conhecia, é interessante, depois eles põem no Instagram, no Facebook, o que é, aconteceu. Nossa, vi uma enxurrada de coisas. É uma coisa alegre, a gente gosta disso, né? A gente é. gosta de ensinar o que faz um bem-estar para a nossa cabeça, né? Que é importante. Ó, Nilson, tem gente querendo te conhecer, né? Aqui, ó, outra live. Queremos conhecer o Nilson. O Sampietre falou que eu estou lá em Martinópolis. Eu falo para o Sampietre que se eu tivesse em Martinópolis, lá é o Vale do Silício brasileiro, aliás, superou já o Vale do Silício na Califórnia, né? É, bom, tá se prolongando bastante aqui, né? Foi bem Tá bom. Eu gostosinho peço esse nosso desculpas aí. bate-papo, né? E eu queria agradecer a todo mundo que apareceu aí. Desculpe o contratempo inicial, mas acho que deu para distrair um pouquinho. Tem até uma amiga minha lá da Bahia que ela fica assistindo como se fosse um programa de televisão. Então, então foi bacana e a gente pede desculpas pelo ocorrido, né? Mas a gente, com certeza, a gente vai marcar. Se o Nilson aceita, a gente vai Não, marcar um outro dia para aceito, a gente com conversar. certeza. Com E certeza eu marco com você. beleza. Então, amanhã a gente vai falar sobre robótica. Depois vai vir o César, que é super amigão do Nilson também, que é outra referência também em hormônio na quinta-feira. E depois, na sexta-feira, a gente vai falar sobre endometriose com o Shore também, que é outra referência nacional também na área. Então, tá bem bacana isso. Eu espero vocês. E obrigado pela presença. E até a próxima, então. Um abração, Nilson. Tchau, tchau.